Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Amados irmãos, vamos firmar um compromisso aqui amanhã. Entrem nesse canal, porque amanhã nós vamos publicar um vídeo deveras assustador. Muita gente vai se escandalizar, mas irmãos, é necessário tratarmos a verdade, a vida, como ela é. Olha, deixa eu lhe dizer. Nos púlpitos das igrejas evangélicas Assembleias de Deus, eu vou falar das igrejas evangélicas Assembleias de Deus, tá certo? Que é a igreja, como vocês sabem, que eu convivo e sou membro, não é? Desde os 15 anos, que agora o gestor, presidente dessa igreja, com a sua diretoria, achou de me excluir, não foi disciplinar, me excluir do rol de membros, porque eu não compactuo com os desvios de conduta e finalidade, porque eu os denunciei formalmente no Ministério Público, na Polícia Federal, depois que não quiseram me escutar. Então, irmãos, o meu compromisso não é com homens, não é com formalidade, não é com livro material. Eles me excluíram, mas eu duvido eles conseguirem riscar o meu nome do livro da vida. Irmãos, os púlpitos das Assembleias de Deus estão sendo ocupados, não se escandalize, a coisa é assustadora, por homens endemoniados, por homens cegos, muitos homens adúlteros, roubadores, corruptos e corruptores, homens efeminados, homoafetivos, homens que cometem toda sorte de abominação, perderam a noção do limite, perderam a noção do certo e do errado, do alto e do baixo, do escuro e do claro. E de tal sorte, irmãos, que cometem fraudes, adultérios, roubos, prostituição, são corruptos, corruptores. Irmãos, está uma verdadeira, como se dizem aí, né, bagaça. E o pior, agem como que se dono fossem da igreja. Não se escandalize. Os pecadores devem saber disso. É quem mais deve saber. Porque igreja é coisa transparente. Não deve ser coisa do que se faz ou do que se trata. Não deve se dizer, porque se dizer é escandaloso. Então, diante de Deus nada se oculta. Então, se você age assim, você está caminhando para o inferno. Não acoberte, olhe, firme um compromisso, não acoberte, não apoie pecados dentro da igreja de ninguém, principalmente de pastores. Porque se você fizer isso, você está contribuindo para erradicar o ninho de demônios que tem se instalado a partir dos púlpitos das igrejas. Eu vou mostrar aqui a vocês e vou provar. Irmão Josué, mas por que isso? Porque Jesus está às portas. Não haverá tempo, não é? Quando ele decidir buscar a igreja, de se consertar o que está errado. Tem que se consertar agora. Doa a quem doer. Custe o que custar. Porque você só parte daqui desta vida salvo ou perdido. Não adianta, você tem que tratar, irmão, né? Aquela não conformidade que impede você de entrar no céu. Não adianta você andar com a vida, não é? Cheia de não conformidades com a palavra de Deus e querer dar uma de santo, querer ensinar, querer pregar. É o que os pastores estão fazendo. São para os pastores mesmo. Não é à toa, irmãos, que Ezequiel capítulo 34 chama a responsabilidade os pastores. O profeta Isaías chama a responsabilidade os pastores. Os apóstolos
chamam a responsabilidade os pastores. A visão de Apocalipse chama a responsabilidade dos pastores. Jesus Cristo chama a responsabilidade, chamou a responsabilidade dos pastores. Irmão Josué, você tem alguma coisa contra pastor? Não. É porque a porta de entrada de toda a igreja chama-se pastor. É ele quem administra, é ele quem orienta, é ele quem consagra, é ele quem ministra o ensino, a doutrina. São eles quem consagram, separam para o ministério. Irmãos, e eles passarão. E você, como membro, você não pode compactuar com esses erros. Doa quem doer, irmãos. Você não pode. Então, você permitir roubo dentro da igreja, corrupção, adultério, homoafetividade, prostituição, fraude, rachadinha, desvio de conduta e finalidade. Olha, diante do que eu vou denunciar aqui amanhã, mentira, engano, o impacto é infimamente menor do que tudo isso que eu vou denunciar, inclusive mostrar, provar aqui amanhã. Então, firme um compromisso comigo. Os pecadores vão se escandalizar? Não. Porque eles também têm uma alma e precisa de salvação. E quem salva é Jesus. O modelo é Jesus. Se a gente não firmar os nossos passos na verdade, pode ser membro, congregado, pode ser diácono, presbítero, evangelista ou pecador, vai tudo para o inferno. É assim que a Bíblia diz. Então não adianta tapar o sol com a peneira, tá certo? Então firme amanhã um compromisso comigo, que você vai assistir esse vídeo nesse canal e vai compartilhar com pecadores, porque Jesus disse, olha, lá em Mateus, capítulo 24, versículo 44, ele disse, por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Você quer que eu lhe segrede uma coisa? Você que é antigo, como eu, e que viveu o evangelho genuíno aqui na Assembleia de Deus em Pernambuco, às vezes eu me pego pensando que aquela igreja que eu conheci, aquela igreja que eu participava, que eu via operação, batismo com o Espírito Santo, rendimento aos pés do Senhor Jesus, choro, né? As pessoas se prostrando, confessando os seus pecados, abraçando-se uns aos outros, amando uns aos outros, e o Espírito de Deus operando no meio da igreja, me vem a impressão que essa igreja já foi arrebatada. Já foi arrebatada. Porque a igreja hoje que se vive tem nome de quem vive e está morto. Então a coisa é muito séria, irmãos. Eu estou falando aqui agora, amanhã eu posso estar morto. E vamos nos ajudar uns aos outros na verdade. Compreendeu? Porque você não pode ajudar ninguém encobrindo o pecado, compactuando o pecado. Tá certo? Então, firme esse compromisso comigo aqui amanhã. Você vai saber essas verdades, ter essas verdades em mãos, e você vai usar isso para pregar a verdade, o evangelho, a luz. E não continuar submissa ao engano, à hipocrisia, ao farisaísmo e ao faz de conta. Então, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Olha, irmãos, aproveitando, eu queria aqui oferecer a você, se você quiser, tiver interesse, ou se não tiver, se você conhecer alguém que tenha interesse, eu estou vendendo, nós estamos vendendo um apartamento nosso. Esse apartamento é nosso há mais de 13 anos, no bairro de Candeias, na cidade de Jaboatão dos Guararapes. É um apartamento de primeiro andar, com 2 quartos, uma suíte, né? Sala para 2 ambientes, varanda, cozinha, sanitário social, corredor. E é um apartamento muito bom, fica no primeiro andar. Ele tem garagem privativa, perto de mercados, de supermercados, a poucos metros da praia. Inclusive fica ali próximo à curva do S, para quem conhece, próximo ao antigo Bom Preço de Candeias.
ali, não é? Então, o valor do apartamento é R$ 180 mil. Um apartamento que tem aproximadamente 80 metros quadrados. Se você tem interesse, eu aceito na transação, como parte de pagamento, um automóvel, tá certo? E assim, se você tem interesse, você entra em contato comigo, a gente faz, combina, tá certo? Para você olhar o apartamento, e se você gostar e quiser comprar, eu estou aqui para vender, tá certo? Que Deus em Cristo te abençoe e não perca amanhã neste canal. Prometa que vai compartilhar com o máximo de gente que você puder. Deus em Cristo te abençoe.